Olá, boa tarde a todos e todas. É um prazer imenso estar com vocês hoje, abrindo o nosso quarto Conversas Museológicas, que terá a participação do professor João Santos conosco. Meu nome é Carlos Eduardo da Costa Campos, professor de História Antiga, Medieval e Pré-História da FAC, UFMS, e membro do Museu de Arqueologia. Passarei agora a palavra para a nossa coordenadora técnica do Museu de Arqueologia da UFMS, professora Laura Pael. Laura? Olá, sejam todos bem-vindos, no Conversas Museológicas, o quarto deste ano. E é um prazer imenso receber o professor João, que é importante nas pesquisas aqui, principalmente de patrimônio, um historiador e arquiteto, maravilhoso. E a gente tem o prazer de receber aqui no MUARC, falar um pouquinho desse importantíssimo, patrimônio ferroviário. E nós estamos ansiosos para ouvi-lo falar, Então agradecemos todos pela presença, neste evento. Passo a palavra agora para a professora mestra Lia Raquel Brambila, a qual é nossa diretora de popularização de ciência da UFMS e também membro do Museu de Arqueologia. Professora Lia. Boa tarde a todos, boa tarde, professor João. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Em primeiro lugar, porque eu acho que o MUARC vem fazendo esse trabalho de popularização da ciência tão bem como ninguém, sabe? Inclusive, nessa época de pandemia, o MUARC fez questão de ser ativo nas redes sociais, ativo via link no YouTube, ativo nos nossos sites da UFMS, e não parou de produzir e conversar com a sociedade. Então, eu acho importante a diretoria de popularização estar junto, estar trabalhando com o MUARC, Como vocês sabem, eu sou integrante do MUARC ainda, e sou arqueóloga, tenho o MUARC, carrego o MUARC comigo no coração. E eu acho importante eu estar com os meninos aí nessas ações e estar com vocês. E o tema de hoje é extremamente interessante. O patrimônio ferroviário em Mato Grosso do Sul deve ser popularizado e deve ser divulgado para todo mundo que estiver nos assistindo e para que essas pessoas passem adiante esses conhecimentos que o professor João vai compartilhar conosco. Parabéns a todos, parabéns ao professor João, e estou ansiosa pela sua fala. Um grande abraço a todos. Professor João, eu vou passar a fala para ti, mas antes de fazer sua apresentação, o professor mestre João Santos, ele é professor da Universidade Católica Dom Bosco e da Faculdade de Mato Grosso do Sul, a FACSul. Graduado em História pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em 2009, em Arquitetura e Urbanismo, mestre em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos da Universidade Federal da Bahia, em 2018, e doutorando em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia. Foi chefe da divisão técnica do IFAM Mato Grosso do Sul de 2013 a 2016, prestou consultoria técnica para o IFAM Mato Grosso do Sul e Unesco entre 19 e 20, respectivamente, para a consolidação de documentos técnicos de candidatura a patrimônio mundial do Forte de Coimbra, bem como subsídios para seu plano de conservação no município de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Foi professor universitário desde 2018 do curso de Arquitetura e Urbanismo de Instituições de Ensino em Mato Grosso do Sul. Atualmente desenvolve pesquisas no campo de patrimônio cultural ferroviário, em especial os ligados à memória do trabalho, como as oficinas de manutenção. Sócio da Dujo Arquitetura, onde desenvolve projetos e consultorias na área de patrimônio cultural. Professor João, por favor, agora é contigo. Valeu. Primeiramente, agradeço o convite, obrigado pela oportunidade, de voltar aqui ao MUARC. Eu digo voltar porque eu já fui monitor do MUARC em 2000 bolinha, vamos nem colocar o tempo, mas fui monitor, junto com Laura. Hoje está aqui enquanto professor, a Laura enquanto técnica. Isso deixa a gente feliz, saber que a gente está trilhando alguns caminhos aí, Então, agradeço esse retorno
ao MUARC e as dependências do MUARC, só que agora de forma digital, para compartilhar um pouco, né, do meu trabalho, das minhas pesquisas, mas principalmente sobre o patrimônio ferroviário em Mato Grosso do Sul e a importância dessa fatia, né, do patrimônio cultural aqui no nosso estado. Então, para mim é uma honra e agradeço ao convite, né, professor Carlos, professora Laura e professora Lia. Tá? Em relação ao nosso tema, né, a gente não tem como falar de patrimônio ferroviário antes da gente dar uma contextualizada, né? Como historiador, a gente contextualiza essa situação que é da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, né? Então, uma estrada de ferro que enquanto iniciativa privada no Brasil no início do século XX, depois que vai passar pela Refesa, na Rede Ferroviária Federal, até a sua extinção, né, em 1996 com a privatização. Mas só para a gente tentar entender um pouquinho do que se trata, né, essa estrada de ferro aqui a oeste do país, nesse contexto do início do século XX. A primeira questão que a gente traz é a estrada de ferro noroeste do Brasil, dentro de um contexto um pouco mais ampliado, né, dentro desse contexto da América do Sul, principalmente, e esse contexto sul-americano, entre a conexão ferroviária, principalmente, iniciando entre o Brasil e a Bolívia, e, posteriormente, esse contexto da ligação interoceânica, né? Essa rota bioceânica, essa ligação interoceânica que até hoje permeia o nosso imaginário, entre a ligação entre o Atlântico e o Pacífico, nesse ideal ainda do Porto de Santos até a cidade de Arica, no Chile. Isso enquanto ideal, enquanto vontade, né, nesse contexto sul-americano. No nosso contexto regional e nacional, a gente vê muito a relação da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, essa ferrovia que iria interligar esses dois extremos do nosso continente. Aqui no nosso contexto, a gente vê muito uma relação de, primeiro ponto, de consolidação das nossas fronteiras nacionais. A gente está falando do início do século XX, um período recém-república, no qual se buscava essa ideia de nação. E uma desses pontos dos ideais de nação e essa nação republicana era a consolidação e a expansão territorial brasileira, principalmente a oeste do país, no qual o nosso processo de interiorização foi mais tardio. Outra relação que a gente destaca da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil é a dualidade, essa relação entre a integração viária, né, entre o Atlântico, né, a costa brasileira e esse antigo estado do Mato Grosso, né, ainda com discussões desde 1850 e potencializado com a Guerra do Paraguai. Esse sertão, esse distanciamento desses Brasis prejudicaram tanto em resposta na Guerra do Paraguai, quanto uma relação de integração nacional. Então, o percurso que era terrestre ou fluvial, como a gente pode ver, né, na imagem, sair do Rio de Janeiro, chegar até o Rio da Prata, subir o Rio Paraguai, até chegar às minas de Cuiabá, era um processo muito lento e demorado e custoso. Então, essa integração via terrestre, via ferrovia, iria resolver, ou tentar resolver, né, um problema no qual a gente estava também em discussão. Essa relação do progresso, essa dualidade brasileira entre o sertão e o litoral, entre a barbárie e a civilização, entre o atraso e o progresso. Então, essas dualidades seriam as dualidades nas quais a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, de alguma forma, iria contribuir para que se resolvesse essas questões mais internas. Dentro dessa perspectiva da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, a gente tem um percurso a se percorrer, né, desde a cidade de Bauru, no interior de São Paulo, que de Bauru a gente integraria com a ferrovia de São Paulo, até chegar na divisa com o antigo Mato Grosso, na proximidade da cidade de Três Lagoas, chegaria até Campo Grande, de Campo Grande a gente seguiria até Corumbá, divisa com a Bolívia, e posteriormente o ramal de Ponta Porã, né, já na divisa com o Paraguai. Esse seria o contexto dessa Estrada de Ferro Noroeste,
Abaixo, eu gosto de destacar a relação do corte, né, o perfil dessa estrada de ferro. Como que a gente tem a relação da construção dessa estrada de ferro. Desde saindo de Bauru até chegando à região do nosso Planalto de Maracaju, e depois a grande depressão do Rio Paraguai e do Pantanal, né? Então a epopeia, né? Esse trabalho hercúleo de se desenvolver e se construir uma ferrovia em meio ao Pantanal, né? Em meio a um processo e a um ambiente natural totalmente desfavorável para uma construção da ferrovia. Então a gente sempre marca esse contexto geográfico também da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, enquanto um grande empenho, né, de conclusão desse equipamento. Enquanto, só para a gente situar, né, a relação de Bauru até Corumbá, com a estrada de ferro, né, de Campo Grande até Ponta Porã, e de Bauru se integraria com São Paulo e o próprio Porto de Santos. Então, a gente tem uma dimensão estratégica dessa ferrovia, dessa estrada de ferro, a partir do momento que a gente estaria próximo ao nosso vizinho, né, a Bolívia, e também próximo ao nosso vizinho Paraguai. Então, destaca essa integração latino-americana da Estrada de Ferro Noroeste e também essa relação da consolidação dos nossos limites nacionais. Eu gosto ainda de destacar essa foto, que é uma foto bem emblemática, né, do Correia das Neves, que é justamente o término da construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, em 1914. O que ocorre é que, em determinado momento dessa estrada de ferro, seguiam duas frentes de trabalho. Uma frente de trabalho que sairia da divisa com o antigo Mato Grosso com São Paulo, na região de Três Lagoas, e uma outra frente de trabalho que sairia de Porto Esperança, no Rio Paraguai, isso se encaminhando para Campo Grande, né, enquanto finalização dessa ferrovia. E esse encontro dos trilhos se dá, então, em agosto de 1914, e essa foto, então, seria esse encontro dos trilhos. Né? Eu destaco as vestimentas dessa galera, né? Esse senhor aqui de chapéu e de casaca, como um grande representante, né, do período e de festa mesmo. Nós temos um trabalho ali de fontes primárias com os relatórios da ferrovia, da estrada de ferro, que demonstram essa alegria e esse contentamento de ouvir os barulhos dos trabalhos dessas duas frentes e esse encontro em Campo Grande como um ato de festa e de comemoração desse feito heróico que era a construção da ferrovia. Então, a gente tem esse contexto dessa ferrovia aqui na nossa região, no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Enquanto relação cultural e de valorização e de valoração cultural, a gente pode destacar alguns valores ou alguns pontos que se destaca, que se dão a essa relação de patrimônio e de valorização desse patrimônio e dessa memória ferroviária aqui em Mato Grosso do Sul. A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, ela tem um valor histórico, né, inestimável em relação ao contexto, tanto a um contexto regional quanto a um contexto nacional, né? Então o valor histórico da NOB, esse processo de consolidação das fronteiras nacionais, a expansão oeste do Brasil e o desenvolvimento dessa ferrovia, né, tanto em nível nacional quanto regional, isso já demarca a importância dela e esse seu valor histórico. Há também no nosso imaginário e na memória afetiva da população de Mato Grosso do Sul, com a estrada de ferro, com as rotinas de trens, há muito ainda na memória as viagens de trens dos sul-mato-grossenses, né, de algo, um conto de uma memória afetiva, de algo com um passado que se remete às suas origens, a seus grupos familiares, aos transportes de carga, aos transportes de passageiros, né? Então a gente ainda tem um resquício dessa memória afetiva com essa rotina de trem aqui no nosso estado, e Campo Grande exemplifica um pouco mais. A identidade campograndense, e assim como a identidade sul-mato-grossense, ela está totalmente vinculada aos imigrantes que desembarcaram nessas
cidades, né, e que desembarcaram também a partir da ferrovia, da estrada de ferro noroeste do Brasil. Então, essa relação da identidade sul-mato-grossense, da identidade campograndense, que é marcada pela diversidade, essa diversidade também se deve a partir do momento que nós conseguimos esse contato maior entre outras regiões do país. Em relação a Campo Grande, principalmente, Campo Grande ele reconhece o trem enquanto um grande impulsionador, né, tanto do desenvolvimento urbano e econômico da nossa cidade, principalmente nas primeiras metades, né, nas primeiras décadas do século XX, e que de alguma forma vai favorecer e potencializar a Campo Grande de 77 elevada à capital. Então, essa força dessa cidade que conquista o título de capital desse novo estado que surgia, se dá também a partir da importância e da herança da ferrovia para a nossa cidade. Isso também a gente vai ver no nosso estado, em Mato Grosso do Sul, tanto o desenvolvimento de cidades, né, e o crescimento urbano e econômico dessas cidades. Isso a gente destaca Campo Grande, mas também o surgimento de outras cidades, né? Se a gente pensar cidades como Três Lagoas e Água Clara, que surgem a partir da ferrovia, né? Então, antes mesmo da cidade chegar, da cidade, do nascedouro dessas cidades, surge a partir do trem, do trilho passando, né? Então, a gente tem esse reconhecimento da herança do trem no desenvolvimento econômico e também do desenvolvimento urbano. E, por último, daí um destaque mais para Campo Grande, a excepcionalidade do nosso complexo ferroviário aqui da capital sul-mato-grossense. A gente está falando de um complexo ferroviário muito coeso, muito íntegro, no qual nós conseguimos fazer a leitura fabril, né, essa leitura desse equipamento industrial, né, enquanto indústria, as partes que compõem essa indústria, né, todas elas intercomunicantes e interdependentes, né, uma da outra. Então, no nosso complexo ferroviário, a gente consegue ver essa organização social e espacial do trabalho ferroviário. Então, essa lógica funcional fabril, no qual nós conseguimos identificar dentro de uma indústria, no caso de Campo Grande, ela é totalmente perceptível e totalmente ainda de fácil leitura, né, ao analisar tanto as relações materiais e imateriais dessa ferrovia em Mato Grosso do Sul. Partindo dessa valoração cultural dessas exposições, a gente tem ali a relação mais efetiva da proteção, das medidas de acautelamento sobre esse patrimônio. A primeira que eu destaco é o tombamento municipal de Campo Grande, do Complexo Ferroviário de Campo Grande, de 1996. Depois a gente passa para o tombamento estadual desse complexo ferroviário, mas daí é o tombamento estadual, a gente tem uma abrangência estadual, onde estariam tombados todas as estações ferroviárias e seus respectivos entornos históricos, isso de 1997. Então a gente está falando de todas as estações e de todos os seus entornos históricos, desde Três Lagoas até Campo Grande, de Campo Grande até Corumbá e de Campo Grande até Ponta Porã. Esse seria o tombamento estadual. E no ano de 2009, nós temos a consolidação dessas medidas de acautelamento e de reconhecimento desse patrimônio ferroviário em Mato Grosso do Sul, com o tombamento do complexo ferroviário daqui de Campo Grande. Em Campo Grande, a gente tem um conjunto urbano sendo tombado, né, localizado na região central da nossa cidade, e tendo como motivação para esse tombamento tanto o valor histórico, o valor histórico dessa estrada de ferro e desse complexo ferroviário em nível nacional, como também o valor paisagístico, o valor etnográfico desse complexo ferroviário. Essa paisagem ferroviária que ainda é muito marcante na nossa cidade e por ser um representativo dessa era industrial ferroviária aqui na região oeste do país e principalmente no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Então, seriam esses os nossos tombamentos e nossas medidas de acautelamento e proteção e preservação do patrimônio ferroviário em Mato Grosso do Sul. Nós temos outros tombamentos municipais, né, o tombamento municipal da Estação Ferroviária de Corumbá, da Estação Ferroviária de Maracaju, da Estação Ferroviária de Ponta Porã, mas aí eu não vou me alongar em relação a esse
a esses tombamentos. Eu destaco esses como os principais tombamentos desse patrimônio ferroviário daqui do nosso estado. Enquanto o tombamento pelo IPHAN, aqui de Campo Grande, eu queria destacar que a gente está falando aqui em vermelho dessa imagem é a área tombada, em amarelo é a área de entorno dessa área tombada, em azul o objeto excluído do tombamento, no caso daqui de Campo Grande, que é a Feira Central. Então a gente está falando de área tombada, mais de 135 imóveis, mais de 22 hectares. Desses imóveis nós temos estações, armazéns, oficinas, nós temos percursos de trilho, então o trilho sendo tombado também nessa área, além das áreas vazias. Então a gente está falando de um número muito grande de edifícios e de equipamentos tombados. Isso só falando em Campo Grande e o tombamento pelo IPHAN. Quando a gente está falando do tombamento pelo Estado, o número ainda é muito maior, e daí a gente vai ter alguns problemas, principalmente na gestão desse patrimônio ferroviário. Mas daí a gente não vai falar de problema hoje, vamos falar só de soluções, e de valorização desse patrimônio ferroviário que é o nosso patrimônio ferroviário de Mato Grosso do Sul. Para a gente entender o que se trata desse patrimônio ferroviário, e principalmente, quais são os remanescentes desse patrimônio ferroviário aqui no nosso estado e na nossa cidade, a capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, nós primeiro a gente precisa entender qual é a lógica funcional ferroviária, como que uma ferrovia funciona, Uma ferrovia, ela vai funcionar mediante aos seus setores, e esses setores, eles são primordiais e vão ser extremamente necessários para que a ferrovia funcione. Dentro de uma ótica industrial, se a gente pensar de uma fábrica de sapatos, a fábrica de sapatos ela tem que produzir como produto final sapatos. Uma fábrica de açúcar, ela vai produzir como produto final o açúcar. No caso de uma ferrovia, o produto final que uma ferrovia vai entregar é o transporte ferroviário, seja ele de carga, seja ele de passageiros. E para que esse transporte seja entregue ao seu mercado consumidor, que é a população, nós precisamos desses setores funcionando em completa harmonia. Então, nós temos os setores sociais. Dos setores sociais, a gente vai ter as estações ferroviárias, as escolas ferroviárias e os clubes sociais. Então, são nesses setores onde a vida social ocorre, principalmente essa vida do encontro que a ferrovia proporciona, o encontro, principalmente de prestígio e de status social. Depois nós temos os setores da estocagem, a relação do armazenamento dos produtos a serem transportados nessa ferrovia, o setor do trabalho, que vai contar ali com as oficinas e com os depósitos. Imagine esse transporte ferroviário, que é o produto no qual a ferrovia deveria entregar, se nós não tivéssemos a manutenção dos trilhos, a manutenção dos vagões, a manutenção das locomotivas. Esse transporte ferroviário não iria ocorrer de maneira satisfatória. Então, a relação e os setores de trabalho são muito importantes dentro dessa ótica ferroviária. Os equipamentos de infraestrutura, que a gente vai destacar aqui, as caixas d'água, as pontes, os viadutos, os maquinários, e também em elenco aqui o mobiliário. A gente tinha fábricas de móveis dentro das ferrovias. Então, mesa, cadeira, armários, então tudo isso era produzido também pela ferrovia. Os trilhos, enquanto remanescente dessa linearidade da ferrovia, que é tão importante e que às vezes passa despercebido da importância dessa ferrovia nessa questão da própria composição dessa lógica funcional ferroviária, que é por onde o trem passa, é por onde as pessoas vão passar, que é os trilhos e a sua linearidade, no qual a gente não dá tanto valor a exemplo daqui da nossa cidade, que os trilhos foram retirados de um dia para a noite, até hoje a gente não sabe para onde foram. Os vazios também, enquanto essa lógica funcional, nem só dos cheios, nem só da matéria, nem só dos edifícios vive uma ferrovia. Os vazios desse complexo ferroviário, desse setor ferroviário, também são importantes. Então, as ruas, as esplanadas, as áreas de manobra, as áreas de descanso das locomotivas e dos vagões, tudo isso compõe essa paisagem ferroviária desses equipamentos,
ora matéria, enquanto representado pelas estações e pelos os armazéns, ora pelo vazio e pela ausência de matéria, que é essas áreas vazias, nos quais nós conseguimos também obter visuais, ícones visuais e visadas dessa matéria, que é a própria ferrovia em si. As áreas residencial, né, as áreas residenciais, no qual a gente consegue fazer uma estratificação social da ocupação dessa ferrovia, né, então as casas, a gente consegue distinguir, né, os padrões dessas casas e quem eram seus moradores na época áurea da ferrovia, isso mediante a implantação e a localização dessas residências, se está mais próxima à estação, se está mais longe da estação, se as casas são isoladas no lote, ou se elas são geminadas, se elas são em alvenaria, ou se elas são em madeira, ou se essas casas possuem decoração, ou se elas não possuem decoração. Mediante esses quesitos, a gente consegue identificar como era a ocupação dessa ferrovia e por quem seria ocupada essas residências. Então, essa seria a lógica funcional ferroviária, que a gente pode pegar tanto a ferrovia aqui em Mato Grosso do Sul, como a ferrovia em São Paulo, em qualquer outro lugar do país, a gente vai entender e buscar estratificar essa ferrovia e essa ocupação por meio de setores. Então, eu vou trazendo, assim, vou tentar ser o mais breve possível, mais com imagens, só para a gente exemplificar do que a gente está falando, o que seria esse patrimônio ferroviário aqui em Mato Grosso do Sul. Começa por Campo Grande, por ser o setor, o entroncamento ferroviário que a gente fala. Então, eu trouxe um mapinha, só para a gente identificar esses setores e essas construções, e a cronologia construtiva. Nós temos desde edificações construídas no ano, né, da ferrovia, em 1914, até construções já no final da década de 50, com o encerramento dessas construções aqui na nossa cidade, e posteriormente, já dando um salto, né, esse objeto estranho e esquizofrênico que seria a arquitetura da Feira Central aqui em meio ao complexo ferroviário. A gente destaca, né, a estação ferroviária, essa estação com essa configuração arquitetônica datada da década de 30, né, que seria a nossa estação daqui de Campo Grande, no qual a gente tem uma tipologia bastante comum nas cidades, que é essa tipologia de pavilhão central e alas laterais, né. A gente destaca ali a presença do relógio, marcando o tempo e ditando o tempo também da cidade. A gente vai ter a escola, né, a escola do Batatinha, que a gente chama aqui em Campo Grande, né, a escola estadual Álvaro Martins Neto, que é a escola do Batatinha, é uma escola ferroviária, né, principalmente para atender os filhos dos ferroviários. A data de construção ela vai datar de 1930 a 1950, e hoje ela é a sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui de Mato Grosso do Sul, o CAUMS. O Clube Social, presente na Rua 14 de Julho, já um tanto quanto desconfigurado, mas era o antigo Clube Social da Ferrovia, e que hoje é a escola de dança e também um lugar de dança, de salão, né, que é a Escola Bolero, na 14 de Julho, bem na frente da Feira Central. Estou brigando com o ar aqui que está bem quente, galera. O armazém cultural, né, o que hoje a gente identifica enquanto armazém cultural, mas é o armazém da ferrovia, na Rua Calógeras, isso datado de 1942. Então, a maioria das estações ferroviárias, ela vinha acompanhada dos seus armazéns, justamente para a guarda dos produtos que seriam ali transportados. Eu destaco agora para Campo Grande, né, o conjunto da Rotunda, que é uma oficina ferroviária, uma tipologia de oficina ferroviária, que são as rotundas, e no caso campograndense, nós temos a presença aqui do conjunto da Rotunda, né, cuja construção ocorreu de 1941 a 1943, Rotundas ferroviárias é uma tipologia arquitetônica peculiar, não é algo muito comum nas cidades brasileiras, e a nossa rotunda aqui ela é bastante especial, ela tem o uso do tijolo aparente, a gente pode datar ela como nossa primeira construção em concreto armado aqui de Campo Grande,
cidade de Campo Grande. Ela faz parte, juntamente com esse outro edifício, que a gente denomina enquanto conjunto, esses dois edifícios e o girador, que é o maquinário que fica ao centro. Nesse espaço se dava a lavagem das locomotivas, e neste outro espaço maior, mais imponente, a própria manutenção das locomotivas e dos vagões. Ainda enquanto oficinas, a gente vários equipamentos que se davam ali de oficinas de eletrotécnica, de depósito de materiais dessas oficinas que ficavam próximos à ferrovia, né, a área da estação e do armazém ferroviário, o abrigo de locomotivas, que é esse grande equipamento, também em concreto armado, com detalhe em madeira, que está ali, infelizmente, abandonado, né, também enquanto construção de 1943, então, quando a gente pensa em ferrovia, a gente precisa lembrar que nós estamos falando de grandes equipamentos que precisavam de um cuidado e de um local, de um abrigo, né, para ficar ali, seja em manutenção, seja em descanso, para depois ser substituído ou algo do tipo. A infraestrutura dessa ferrovia eu destaco para a caixa d'água da NOB, que fica na rua 14 de julho, e que muitas vezes, por a gente passar, né, a gente quase não tem o costume de andar a pé, a nossa caminhabilidade pelas cidades brasileiras é muito baixa, e a percepção da cidade no caminhar e no andar de carro ou de ônibus é totalmente diferente, e a gente passa despercebido, por exemplo, com um grande equipamento desse, que está na 14 de julho, e que a gente quase não percebe, que é a caixa d'água da NOB. Enquanto infraestrutura, esse girador é um equipamento que servia para o giro dessas locomotivas, então ele vinha pela linha metálica, em algum momento tinha uma ramificação que chegava até as áreas das manutenções, a locomotiva entrava nesse girador e ali ela escolhia a qual baia seria destinada, se seria para lavagem, se seria para manutenção, se seria para eletrotécnica, né? Então um grande equipamento enquanto maquinário também remanescente dessas estruturas ferroviárias. Enquanto infraestrutura também destaco os viadutos, né, da nossa cidade, né, tanto o viaduto da Rua Maracaju, o viaduto da Rua Antônio Maria Coelho e o viaduto da Avenida Ernesto Geisel, já lá embaixo no córrego. Então, são viadutos, equipamentos ferroviários que foram necessários para vencer, por exemplo, a topografia da cidade. Então, a gente está falando aqui de grandes equipamentos urbanos que se encontram ainda no nosso dia a dia e que também, muitas vezes, a gente não entende ou não contextualiza do que se trata. O destaque para os trilhos, enquanto remanescentes dessa linearidade do trem, né, a linearidade da ferrovia. Então, a gente ainda tem partes de trilhos que não foram retirados na calada da noite e que ainda se encontram na cidade, nos quais estão tombados. A gente está falando aqui desses trilhos que estão tombados, que são os trilhos ali da Orla Ferroviária, principalmente no encontro da Avenida Mato Grosso, próximo ao Hotel Gaspar. Os vazios, né, então destaque para as ruas em paralelepípedo. A gente teve a retirada dos paralelepípedos ali da Calógeras em determinado momento. Então, a Calógeras é metade paralelepípedo, isso falando da área da esplanada, né, metade paralelepípedo e metade no asfalto. Então, a gente já tem uma desconfiguração espacial desse vazio, enquanto rua, enquanto material, enquanto textura. A própria esplanada, que é esse vazio na frente da estação ferroviária, né? Também esses vazios que a gente encontra nas áreas de manobra e da própria esplanada ferroviária. Então, esses grandes descampados que a gente vê na ferrovia, esses vazios são importantes justamente para a gente entender como era esse trabalho ferroviário e como esse trabalho ferroviário dependia desses vazios e dessa leitura dos vazios para a gente entender essa dinâmica da ferrovia aqui nessa região da cidade. A gente entra para as áreas residenciais. Então, eu destaco residências de primeiro padrão, que eram ocupados pelos funcionários mais graduados, pelos chefes da ferrovia. Então, essa residência que fica na rua
na Avenida Calojas, com o cruzamento da Avenida Calojas com a Mato Grosso, datada da década de 1930, o único sobrado desse complexo ferroviário datado de 1942. Daí eu destaco que na cidade de Bauru tem um sobrado igualzinho, então a gente vê também como essas arquiteturas elas iriam se replicando, né, em todo o Brasil, de alguma forma. Esse edifício é a sede do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul. Essa casa, por exemplo, é uma casinha que fica na Calódias, com a Dr. Temístocles, datada de 1936. Essa casa foi construída pelo engenheiro Aurélio Ibiapina, que é o mesmo engenheiro que fez a última intervenção da estação ferroviária, no qual a gente entende ela hoje, essa configuração, né, do movimento do ecletismo. Então, também destaque enquanto residência de primeiro padrão. Residências de segundo padrão, a gente já vai entender, né, das construções de 1930 a 1940, residências que possuem um padrão construtivo um pouco abaixo das casas que eu acabei de mostrar, mas ainda são casas isoladas no lote, possuem recuos laterais e frontais, possuem varandas frontais, além da sua tipologia interna, dos seus pisos, né, em ladrilhos hidráulicos, ainda bem trabalhados e preservados. Né? Aí a gente vê essa tipologia se repetindo, né, ali nessa região da cidade. A sede, né, do IPHAN, enquanto escritório da rede ferroviária, também se destacando enquanto residência, né, residência de segundo padrão. Daí a gente entra por residência de terceiro padrão. Eu coloco o terceiro padrão A porque são casas geminadas, mas eu coloco esse A aqui porque possuíam, além de recuos lateral, um recuo lateral, a gente tem um recuo frontal, né? Então são casas que não são no alinhamento do lote, então que eu chamo de casas de terceiro padrão A, que são construídas de 1930 a 1957. Essas casas são as casas que ficam na rua 14 de julho, após a Feira Central. Né? Daí a gente tem as residências de terceiro padrão B, que são casas geminadas também, só que não tem recuos frontais. Essas casas já estão dispostas no alinhamento do lote, já no alinhamento da rua, e possuem apenas recuos laterais. Seriam as casas de terceiro padrão B. E as residências de quarto padrão, que seriam as residências em madeira. As residências em madeira, dentro da ferrovia, elas são encaradas enquanto arquiteturas efêmeras, arquiteturas que teriam data para começar e data para acabar. Por alguns motivos, essas residências permanecem ainda nas nossas cidades, porém, a gente destaca essa residência enquanto quarto padrão, porque eram as residências com menor o material construtivo era diferente, por ser madeira, por ser a sua durabilidade menor, a relação de distanciamento da área da ferrovia, né, da estação ferroviária, então são casas que ficavam distantes da ferrovia, então quanto mais próximo à estação ferroviária, maior e melhor prestígio social. Quanto mais distante da estação ferroviária, menor prestígio social dentro da estrada de ferro noroeste do Brasil em si. Né? Aqui, daí a gente vai encontrar essas residências aqui em Campo Grande, na Rua dos Ferroviários, que é a rua abaixo ali da Rua Calojas, por exemplo. Então a gente encerra ali esse conjunto ferroviário em Campo Grande. Daí eu venho destacando algumas cidades, né? Principalmente as nossas principais cidades. A cidade de Três Lagoas, né, já na divisa com o estado de São Paulo, daí o destaque para a estação ferroviária de Três Lagoas. A estação ferroviária de Três Lagoas, ela foi substituída nos anos 50 por essa estação, né, que já passou por algumas intervenções. A gente está falando já de estações de cunho modernista, com uso do concreto armado, do vão livre, né, então daí o destaque vai para a estação de Três Lagoas, a estação de Aquidauana e a estação de Corumbá, né, mas esse caso é o caso da estação de Três Lagoas, que é hoje ocupada por secretarias de cultura do município, né? As relações dos armazéns, que ainda sobrevivem ali na cidade de Três Lagoas, então destaque também para essas tipologias. As oficinas de Três Lagoas são muito importantes, porque a gente está falando aqui de regiões, tanto Campo Grande quanto Três Lagoas, que teve esse papel importante enquanto oficina, enquanto espaços de manutenção de locomotivas e de vagões.
Então, o destaque para as oficinas de Três Lagoas, então a gente tem alguns prédios que estão em abandono, outros estão em uso, como esse que é o Instituto Senai. Infelizmente, a reforma, que a gente não pode chamar essa intervenção de restauração, essa reforma não foi bem sucedida, a gente apagou traços dessa edificação, como as insígnias da NOB que tinham, que estavam presentes, né, nos frontões dessa edificação. Então, a gente tem o apagamento de algumas características, né, arquitetônicas dessas edificações, porém, está em uso, é o Instituto Senai, lá em Três Lagoas. Alguns destaques de residências, a gente vai vendo nessas residências a repetição de tipologias, como as tipologias daqui de Campo Grande, como essa, muito próxima àquelas residências de segundo padrão que a gente mostrou, edifícios isolados no lote, com recuos frontais e laterais e varanda frontal, como essa que a gente está vendo aqui. Algumas ainda mantêm o tijolo aparente e esse aspecto da ferrovia, que é bem comum, o uso do tijolo aparente. Algumas edificações em madeira, eu escolhi essa para demonstrar, porque mesmo sendo construções em madeira, considerados de baixo padrão, ou que fossem construções efêmeras, a gente vê ali um detalhe arquitetônico na varanda que faz com que a gente perceba um senso estético e uma procura de uma beleza estética, um senso estético nessas construções, mesmo que sendo construções de menor impacto ou de menor prestígio. Então, dentro da ferrovia, até as construções nas quais seriam efêmeras e que poderiam ser substituídas a qualquer momento, tinham uma ornamentação. Então, a importância da gente ver também essas distintas residências em todo o nosso estado. Partindo para Corumbá, já na divisa com a Bolívia, a gente destaca a estação ferroviária de Corumbá, então uma estação ferroviária que vai datar dos anos 50, e no caso de Corumbá, a ferrovia, ela chega até a cidade de Corumbá mais tardiamente, a gente tinha o Rio Paraguai a ser atravessado, então, de 1914, o ponto de Corumbá era Porto Esperança, na divisa, ali bem no Rio Paraguai, e somente nos anos 50 que a gente vai ter esse percurso completo até a cidade de Corumbá, e a construção da estação ferroviária de Corumbá, também com essas inspirações modernistas, com o uso do concreto armado e do vão livre. Infelizmente, a estação ferroviária de Corumbá está abandonada. A gente também a presença de armazéns na cidade de Corumbá, algo comum dentro dessas cidades que possuem um complexo ferroviário, e a gente vê ali as residências, praticamente a repetição de tipologias com algumas variações. Então, residências de primeiro padrão, isoladas no lote. A gente vai ter uma residência dessa tipologia, a gente vai encontrar tanto em Corumbá quanto em Ponta Porã, são residências isoladas no lote, porém com varandas laterais, e essas varandas laterais como prolongamento de uma das águas das edificações, e uma varanda com uma leve curvatura, um leve arco, uma varanda arqueada, então algo diferente que a gente não tem aqui em Campo Grande, por exemplo. A gente não tem, por exemplo, em Campo Grande, residências, casas geminadas, com varandas frontais e laterais, como essas, e a gente vê isso em Corumbá, por exemplo. Em Ponta Porã, a gente destaca a estação ferroviária de Ponta Porã, a estação ferroviária também em Ponta Porã, buscando esse flerte com o modernismo, principalmente quando a gente fala dos materiais, então o uso de concreto armado e a linearidade dessa edificação, hoje ocupada pela Fundação de Cultura, pela Secretaria de Cultura também do município de Ponta Porã. Destaque para a área de embarque da estação ferroviária de Ponta Porã, que tem a utilização da estrutura metálica e do ferro, então a gente imagina, quando a gente fala de ferrovia, a gente imagina, talvez viessem no nosso imaginário as ferrovias de São Paulo, que teve o uso da estrutura metálica e do ferro com maior abundância. A nossa relação aqui com a estrutura metálica não foi tão forte. Eu destaco essa
essa área de embarque daqui da estação de Ponta Porã, né? O armazém de Ponta Porã também, que sobrevive ao tempo, né? Eu destaco esse uso do tijolinho aparente ainda enquanto senso estético também. Então a gente marca a estrutura, né, do edifício com os pilares e as vigas e os fechamentos dessas alvenarias em tijolo aparente, buscando ali uma beleza estética, um apelo estético com esse contraste, né, do cheio, do vazio e da profundidade ao se tratar ali do tijolinho aparente em conjunto com as estruturas da edificação. Atualmente é uma área de reciclagem, né, de materiais reciclados da cidade de Ponta Porã. Daí eu destaco algumas residências, né, então residências isoladas no lote, com varandas frontais e laterais. A residência que eu acabei de falar que em Corumbá a gente encontra, e que aqui a gente não tem, que são residências com varandas laterais e essas varandas arqueadas, né? Varandas, casas geminadas com varandas laterais e soltas no lote, então são tipologias que a gente também não encontra aqui em Campo Grande, e destaco algumas estações ao longo desse Mato Grosso do Sul, né? Algumas estações vindo de Três Lagoas para Campo Grande, né? A estação dos Garcias, na área rural de Três Lagoas, então também com tipologia arquitetônica bastante peculiar, isso enquanto remanescente das primeiras ocupações da ferrovia aqui em Mato Grosso do Sul, destaque ali também para caixa d'água, né? Bem no fundo a gente vê a insígnia da NOB ainda presente na caixa d'água, a estação ferroviária de Água Clara, também em meio à cidade, né? Em meio ao urbano, né? Essa relação também dessa estação de Água Clara, a estação ferroviária de Ribas do Rio Pardo, né, um equipamento também ainda do início dessa ocupação da ferrovia e que está lá presente e que está em abandono, sem uso, e a gente está vendo Ribas do Rio Pardo que vai crescer muito por conta da chegada de uma grande indústria de celulose. Então é a hora de quem está chegando também conhecer um pouco da história da cidade, e conhecer a história da cidade se remonta à estação ferroviária e a possibilidade dessa estação ter diversos usos, né, para a comunidade. A estação, daí a gente agora está indo lá para Ponta Porã, né, de Campo Grande para Ponta Porã, a estação de Cidrolândia, né, ainda também, daí a gente vai ver de Cidrolândia, né, até chegar a Ponta Porã, o uso dessas estações ferroviárias também com apelo do tijolo aparente e ainda marcando as estações nas cidades. A estação ferroviária de Maracaju, que infelizmente está em situação de abandono, então em Maracaju a gente tem estação, a gente tem armazéns, a gente tem residências, então a gente tem um pequeno complexo ferroviário ali em Maracaju também que merece destaque e que infelizmente está em abandono. A estação de Itaú, do distrito de Itaú, em Dourados, né, Dourados não teve uma estação ferroviária em meio ao urbano, né, a escala urbana na cidade. A estação ferroviária utilizada por Dourados era no distrito de Itaú, infelizmente também está em completo abandono. A estação de Aquidauana, né, daí a gente já vê uma estação que infelizmente também, né, a gente está falando infelizmente porque mudou, alterou, de alguma forma desconfigurou a arquitetura primitiva da edificação, mas felizmente está em uso, né, na cidade de Aquidauana. A estação de Cachoeirão, né, a gente está vindo agora de Campo Grande para Corumbá, né, então passamos por Aquidauana, a estação do distrito de Cachoeirão, também marcando essa presença dessa ferrovia já adentrando ao Pantanal, né, então uma tipologia rica, bonita, cheia de detalhes, no qual a gente pouco conhece, pouco visita e infelizmente não tem um uso adequado para que tivesse ser palco ali do nosso cotidiano. A estação de Tuné, em
da UANA também, passou por algumas intervenções, teve um uso durante um tempo, mas realmente não sei como que está hoje a relação do uso, mas também é algo que precisa ser melhor trabalhado. A estação de Miranda, que é uma das mais bonitas que a gente tem aqui no nosso estado, marca ainda a tipologia arquitetônica primitiva dessa estação, o uso dos trilhos retorcidos como ferramenta ali, né, material construtivo das estações de embarque e desembarque, então bastante íntegra e podendo fazer a leitura desse equipamento ferroviário e que também está em uso hoje, se não me engano, faz parte do acervo da prefeitura, enquanto áreas do setor cultural da cidade e afins. E, para finalizar, eu trago as pontes. A gente tem 2 pontes ferroviárias em Mato Grosso do Sul que eu destaco. Uma é a ponte metálica sobre o Rio Salobra, na cidade de Miranda, de 1931. A gente tem pontes metálicas pelo Brasil todo, que são pontes que vieram desmontadas da Europa e montadas aqui no Brasil. Eu destaco essa ponte, que é uma ponte lindíssima. Se a gente, para quem estiver indo de Campo Grande até Corumbá, ela fica do lado esquerdo, da pista. Então, se a gente for acompanhando logo que passa Miranda, já chegando ali na comunidade da Loura, a gente vai avistar ela no campo alagado ali próximo à rodovia. Então, galera vai dar muita foto, enfim, um lugar instagramável, para a gente falar algo mais contemporâneo. E, por último, a ponte Eurico Gaspar Dutra, que é a ponte sobre o Rio Paraguai, na cidade de Corumbá, uma ponte lindíssima, gigante, então, para a gente que vai, já foi, ou para quem não conhece, o Forte de Coimbra, se a gente estiver indo de barco para o Forte de Coimbra, saindo ali da BR, de Porto Morrinho, a gente passa por baixo dessa ponte. Se a gente passa pela BR ali já na ponte rodoviária, a gente avista ela lá longe, essa ponte ferroviária, é a ponte Eurico Gaspar Dutra, uma ponte linda, totalmente em concreto armado, com um sistema construtivo de bastante vanguarda para a época, uma ponte construída em meio ao rio, em meio a áreas alagadas, então ela é monumental e também faz parte desse nosso patrimônio ferroviário. E no caso da ponte Eurico Gaspar Dutra, também é tombada pelo IPHAN enquanto bem isolado. Então a gente tem o tombamento do complexo ferroviário de Campo Grande pelo IPHAN, e dentro desse remanescente ferroviário a gente também tem a ponte Eurico Gaspar Dutra, isso sobre o Rio Paraguai. Eu finalizo essa nossa bate-papo, do patrimônio ferroviário, com uma imagem, do interior da rotunda ferroviária de Campo Grande, totalmente degradada, em abandono e com dor no coração ao ver nessas imagens, porque a gente vê que o nosso patrimônio e setores do nosso patrimônio ferroviário continuam em abandono, mesmo após o tombamento em nível municipal, estadual e federal. Então, a gente ainda tem muito trabalho a se fazer e muita discussão, muito trabalho de formiguinha, tentando conscientizar a nossa comunidade, a nossa população, para cobrar dos órgãos de preservação, para cobrar das prefeituras, do governo do estado e do governo federal, a conservação e a restauração, e principalmente um uso que seja um uso adequado e compatível com a preservação do patrimônio cultural. Trouxe aqui uma citação da professora Beatriz Kiel, só para a gente fechar. Preservar significa permitir, incentivar e assegurar que vários tipos de testemunho do fazer humano, atuais e pretéritos, existam e convivam, oferecendo um amplo instrumental, que pode ser percebido e atualizado por uma consciência individual ou coletivamente, de infinitas maneiras, no presente e no futuro, para a compreensão e a apreensão da realidade, proporcionando, portanto, meios abrangentes a ela, para ela se adaptar e construir o futuro. Então, como que a gente ainda precisa desses remanescentes
no nosso caso, né, da discussão de hoje, dos remanescentes ferroviários, principalmente porque eles estão inseridos em nosso meio urbano. Então, nós precisamos dialogar, nós precisamos conviver com esses remanescentes. E a melhor forma de se conviver com esses remanescentes é preservando, difundindo essa história e, principalmente, demonstrando a importância desses equipamentos para a nossa memória, para a nossa identidade e para as nossas cidades. Uma cidade bacana, uma cidade gostosa, uma cidade com identidade, não é uma cidade homogênea, é uma cidade no qual a gente consiga enxergar a diferença. Então, é na diferença que mora a riqueza das nossas cidades. Então, preservar os remanescentes ferroviários das nossas cidades sul-mato-grossenses é preservar nossa memória, nossa identidade, principalmente a identidade das nossas cidades. Nós não queremos que nossas cidades sejam homogêneas, sejam cidades desse lugar nenhum, né? A globalização faz com que todas as cidades se tornem iguais, né? Cidades não lugar. E esse não lugar não existe a partir do momento que a gente tenha essas remanescentes históricos e essas identidades e essas memórias e essas histórias, né, uma sobressaindo a outra, convivendo em harmonia, e essa estratificação dessa arquitetura, né, em meio às cidades. É isso, espero que tenha colaborado ali com algumas discussões, e estou aberto aí para a gente debater um pouquinho. Professor João, eu agradeço pela fala, agradeço pela importante contribuição para que a gente possa conhecer mais sobre esse patrimônio que foi importante para o desenvolvimento, incluindo de todo o centro-oeste brasileiro, né, que a gente está falando sobre caminhos e vias importantíssimos para a nossa história e para o desenvolvimento da história brasileira. Eu gostaria de passar a palavra para a professora Laura, antes de fazer pergunta. A professora Laura, gostaria de falar alguma coisa? Só agradecer ao João, né, pela explanação maravilhosa, né, e nosso patrimônio é riquíssimo, né? Então, todo esse complexo ferroviário, aí no final você mostrando a rotunda, que tem até um projeto de restauração, né, que a Sectur está tentando captar recursos. Então, isso é muito importante para a nossa cidade. O Museu de Arqueologia não é só arqueologia. Quando a gente fala de arqueologia, a gente está falando de todo o nosso patrimônio. É o começo, né? A pré-história ali é o começo. Mas aqui no Museu de Arqueologia, a gente aborda todo o nosso patrimônio, né, para que não seja esquecido. E esse patrimônio que é muito importante. Então, quando a gente olha esse nosso patrimônio, às vezes um pouco esquecido, nos entristece, né? E torcemos para que possa ser recuperado, restaurado, né? Então, para nós, assim, fica a torcida, mesmo a gente vê todo esse complexo ferroviário maravilhoso que a gente tem, a estrada de ferro, né? Tantas cidades que está passando, você mesmo comentou sobre Ribas do Rio Pardo, né? Que vem aí essa fábrica de celulose ali, então é um momento importante para que todos possam voltar para esses patrimônios, né? Principalmente dos municípios, a importância que tem esse patrimônio para a cidade, né? Para o seu pertencimento ali do local, para conhecimento da sua história, né? E às vezes passa despercebido até pelas autoridades, né? Então, assim, que vem esses novos, né? Igual Ribas vem aí com essa nova fábrica de celulose, mas que olhe para a cidade, né, para o seu patrimônio, né, que restaure esse patrimônio, porque é um bem importantíssimo para a cidade. Hoje nós olhamos Campo Grande, eu sou campograndense e eu me orgulho do meu patrimônio, daquilo que eu conheço hoje, desde a sua pré-história, Mato Grosso do Sul. Então, assim, é importantíssimo que a gente esteja sempre atento ao nosso patrimônio, né, e torcendo que a rotunda aí seja o próximo a ser restaurado e muitos outros, né? Que nós temos muito patrimônio. Muito obrigada, João. Maravilhoso o seu trabalho, né? E é isso que nos alegra, que cada sementinha que a gente planta, e você conhece, né?
Através da educação patrimonial, a gente faz muito isso, né? Então, é toda sementinha Sim. plantada que floresce, para nós é uma alegria. Né? Então, parabéns. Obrigada pela explanação. Obrigado, Laura. João, eu queria perguntar a você, fazer duas questões, né, para a gente, pensando nos alunos, né, pensando no nosso público de alunos que vão ter acesso a esse material. A primeira seria se há um projeto atual, né, pelo que eu tenho escutado muito falar, mas se você está acompanhando algum projeto de revitalização dessa área férrea, não somente para uma questão de preservação patrimonial, mas também para a utilização. Porque muita gente vê toda hora informações na mídia, mas o que é real, né? O que vocês que estudam estão acompanhando que é real? Porque é uma pergunta que às vezes nossos alunos fazem em sala de aula sobre, mas será que vai voltar a ter essa utilização dessa malha ferroviária, tendo visto que alguns lugares até foram retirados, né? E o segundo ponto é qual é a perspectiva de vocês, pesquisadores, sobre essa região, por exemplo, que já foi removida, né? Parte dessas linhas férreas, a gente encontra, por exemplo, indo para o Itamaracá, uma região que foi tirada praticamente boa parte dessa linha férrea e que era área, né? Uma pergunta primeiro, estava tombada aquela parte daquela malha? O que passa a ser feito a partir da remoção dela? Né? Como contar a história daquilo que passou por aquela região e que foi retirado para transformar em via, né? Em uma avenida. Então, essas duas questões, porque elas impactam no aluno que está observando aquela paisagem e, de repente, ele não vê mais aquela paisagem e para onde foi? O que aconteceu? E está sendo acompanhado? Era tombado? Não é tombado? Então, eu deixo essas perguntas. Carlos, em relação a essa reativação do setor ferroviário, a gente, né, é lenda, né? A gente parece que entra ano, entra governo, sai governo. A gente ouve essas vontades da reativação dos trechos ferroviários. Até onde eu sei, tá? Eu não acompanho tudo. Eu sei que vai sair uma ferrovia que o ponto que vai ligar Maracaju se não me engano, a Guarapuava, se não me engano, no interior do Paraná, tá? Alguma cidade do interior do Paraná, não vou me recordar que cidade que mas é mais ali da região central do Paraná, e dali ela chegaria até o porto de Paranaguá. Essa ferrovia aparentemente seria uma nova ferrovia, não seria aproveitado a antiga calha do trem, que a gente fala, e nem os antigos trilhos. Tá? Posso estar enganado, mas o que até onde eu vi não iria ser reaproveitada, até que está vindo um recurso vultuoso para a construção dessa ferrovia e não de um aproveitamento da via férrea. Em relação ao aproveitamento dessa via férrea, a gente tem um problema principalmente quando a gente interliga ferrovias de estados diferentes, que são as bitolas de ferrovia, que são o dimensionamento entre as duas linhas metálicas ali. Quando a gente vê o trilho, a gente vê duas linhas metálicas. O espaçamento entre esses dois trilhos vai demandar também a utilização dela. Então, às vezes, eu tenho uma ferrovia com uma bitola de 1 metro e uma ferrovia com uma bitola de 1,60. E isso impossibilita o encontro das duas, para que elas continuem. Então, isso também há um problema de permanência e uso desses antigos remanescentes. Né? Não vejo, assim, bem sinceramente, não vejo nenhum tipo de interesse de reativação desses trechos ferroviários já existentes nas cidades e interligando. A gente tem, né, a ferrovia que ainda continua vindo da região lá de Três Lagoas e segue até Corumbá, mas é uma ferrovia que está totalmente sucateada, então não tem nenhum tipo de investimento. As empresas privadas que assumiram essas ferrovias não investiram o que deveriam investir, então a gente tem um percurso ferroviário que está em operação totalmente sucateada. A gente tem o Ministério Público Federal agindo ali, de alguma forma, né, tentando
tentando pressionar essas empresas. Principalmente em Três Lagoas, a gente teve muita coisa ajuizado, né, no qual foi o MPF que provocou e que as empresas, né, se não me engano, a LL e tal, teve que se mexer para resolver. Tá? Mas a gente tem esse impasse. A partir do momento que a privatização ocorreu, não houve nenhum tipo de investimento, essas ferrovias foram sucateadas mesmo, e se for para reativar elas hoje, vai trabalho, vai dinheiro, por conta dessa inércia de quase 30 anos após a privatização. Em relação ao que ocorreu, né, se elas eram tombadas, no caso de Campo Grande, né, que é o caso mais emblemático, né, que os trilhos foram retirados da nossa cidade lá do ano de 2003, não lembro se de 2003, 2004, eu tinha acabado de chegar em Campo Grande nessa época, não entendia muito ainda do que se tratava, mas foi algo bem impactante, né? Principalmente porque não foi dialogado, não foi discutido, não foi debatida essa retirada dos trilhos, principalmente visando um transporte inteligente num futuro muito mais próximo do que a gente imaginava. Então, isso foi uma grande questão. Porém, ela não estava tombada ainda pelo IPHAN. Né? Estavam agindo ali o tombamento municipal, mas o tombamento municipal não faz referência aos trilhos dessa ferrovia, faz referência às casas localizadas nas ruas tais, e que abrange estação ferroviária e tal. No tombamento estadual, que é de 97, também não se fala em trilho, se fala em estações ferroviárias e seus respectivos entornos históricos. Daí, de entornos históricos, a gente subentende que é casa, que é galpão, que é armazém, mas em nenhum momento também é listado os trilhos. O tombamento que faz referência a trilho é o tombamento do IPHAN de 2009, que esse sim faz referência a pedaço de trilho, então tem ali, se não me engano, quase 1 quilômetro de trilho tombado, que vai da rua Antônio, se não me engano, da rua Maracaju, da Maracaju, daí passa por dentro da esplanada ferroviária, ali aquela área da estação, da rotunda, dá a volta lá da Orla Morena e vai até um pedaço da Orla Morena, que é justamente onde os trilhos estão preservados. Né? Então ele faz essa curvinha ali, mas não estavam tombados na época da sua retirada. Em relação ao como explicar isso, né? Eu acho que enquanto educação patrimonial, dentro da arquitetura, a gente é bastante pragmático. Infelizmente, se perdeu. Né? Não cabe a gente fazer pastiches, falsos históricos, induzindo a um erro né, de quem está ali consumindo, de alguma forma, aquele patrimônio. Né? Cabe mais agora a gente trabalhar com a educação patrimonial, da conscientização daquilo que sobrou, né, daquilo que a gente ainda tem nas cidades, e que é muita coisa. Né? Daquilo que sobrou da ferrovia, mesmo ela sendo sucateada, sobrou muita coisa. E quando a gente está falando de cidades como as nossas, pequenas cidades que surgiram ou se desenvolveram a partir do trem, a gente tem uma obrigação moral de preservar essas edificações, uma obrigação moral de preservar esses resquícios de trilhos, né? Uma obrigação enquanto sociedade de passar essas informações, toda essa riqueza histórica, essa riqueza arquitetônica e cultural da ferrovia para os nossos alunos, né? A formação dos nossos professores, né, que vocês sabem muito bem disso, vocês trabalham com formação dos professores de ensino fundamental e médio. Esse assunto acho que travou, voltou. É algo que a gente precisa ser mais discutido e estar implementado mais em
enquanto política pública de educação patrimonial, visando ali esse amplo conhecimento, tanto pela população em geral, mas principalmente nos ambientes escolares, que a gente sabe muito bem que é da onde que é a nossa sementinha, que a gente espera que essa sementinha dê fruto, né? Então, as visitas guiadas, os trabalhos de educação patrimonial, essas memórias dos familiares, essas crianças, esses adolescentes, possivelmente os pais, os tios, os avós, se não ferroviários, andavam muito de trem, né, era o nosso principal transporte daqui do estado, então essa memória está muito latente, e a gente precisa estar sempre reativando, resgatando e comemorando, né, com o sentido da palavra comemorar, né, de rememorar esse patrimônio e essa história que é tão latente nas nossas cidades, em todo o Mato Grosso do Sul. Eu acho que a gente pode destacar aqui não só essas cidades, né, Campo Grande, Três Lagoas e Ponta Porã e Corumbá, eu destaco essas porque essas são as nossas, que eu chamo de começo ou fim de linha, né? Ponta Porã e Corumbá, fim de linha, ou começo de linha, se a gente for analisar por outro contexto, dependendo, né, do referencial. Três Lagoas, esse começo de linha em território sul-mato-grossense, e Campo Grande, que é esse entroncamento ferroviário que a gente recebe, né, recebe trem de Corumbá, recebe trem de Ponta Porã, recebe trem de Três Lagoas. Então, esse entendimento da importância dessa cidade, dessa ferrovia, e para todas essas cidadezinhas ao longo dessa ferrovia, isso precisa estar sempre muito bem martelado. E esse é o nosso papel aqui de pesquisador, de professor, é martelar na cabeça mesmo, até que entre, né, a importância desses remanescentes para as nossas cidades e para a nossa identidade em si. Bom, João, eu agradeço muito, professor, por essa fala, porque é importante para os nossos alunos compreenderem toda essa riqueza desse patrimônio, porque nós temos uma juventude, muitas vezes, que não tem essa relação muito grande com o patrimônio, e nós precisamos resgatar esse encontro para a formação da consciência histórica. E isso eu acho a importância imensa da educação patrimonial, que é essa reconexão da nossa comunidade com o patrimônio dela, e a partir da experiência dela, muitas vezes, da vivência que ela tem com aquilo ali. Então, a fala que você fez sobre a caixa d'água e outros elementos ligados ao patrimônio estão no cotidiano da gente. Sim. Mas, muitas vezes, nós não damos o devido valor a esse patrimônio. Muitas vezes, nós não compreendemos o valor desse patrimônio. Então, eu acho que é importantíssimo a gente trazer essa questão da discussão do patrimônio ferroviário, ampliar esses debates, depois, quando for possível, trazer um mini curso sobre o patrimônio ferroviário, porque, mais do que qualquer coisa, não só como os rios serviram de entrada, a cultura da malha ferroviária foi importantíssima para o desenvolvimento do Estado e do Centro-Oeste também. Então, a gente traçar um olhar histórico para esse elemento, para esse vestígio da cultura material, é essencial para a gente começar a problematizar outras perspectivas de trabalho também no campo, né, da arqueologia, no campo da cultura material, sobre esse foco que é o patrimônio ferroviário. Né? Às vezes, a gente fica tão preocupado somente com monumentos, num sentido mais de estátuas ou de prédios, e esquece esse monumento importantíssimo para o desenvolvimento cultural, econômico, financeiro do Estado, que foi o patrimônio ferroviário. Né? Então, eu acho que essa fala ela vai ser importantíssima para os nossos alunos, para o público que vai estar nos assistindo, compreender sobre a importância desse patrimônio, que muitas vezes não é valorizado na nossa própria prática cotidiana, às vezes, do ensino na área da história. A gente fica tão presos, às vezes, com monumentos, falando sobre a história dos monumentos, falando sobre a história de objetos, e esquecemos também dos caminhos que passaram cultura, economia, e por aí vai, estradas, malhas ferroviárias, e por aí vai. Então, eu acho que foi excelente para o aluno
ter essa informação. E lembrando também que o patrimônio ferroviário está dentro da arqueologia industrial, né? A gente está dentro da arqueologia aí também, né, enquanto arqueologia histórica, arqueologia industrial, enquanto remanescentes desse período industrial mundial, e que o patrimônio ferroviário e o patrimônio industrial, a arqueologia industrial, é muito recente, né, essa valorização. A gente parar para debater sobre arquiteturas menores, né, que dentro do nosso campo é tratado como arquitetura menor ou arquitetura maior, arquitetura de maior relevância ou não, ou ligados, né, como nosso próprio trabalho de gestão e de identificação do patrimônio até pouco tempo atrás era ligada à monumentalidade, à excepcionalidade, a fatos memoráveis da história. Então, foi só a partir da Constituição Federal que a gente teve abertura e leque maior de patrimônio enquanto patrimônio cultural e referência cultural para um determinado povo, né, para uma determinada população. Então, quando a gente identifica essa ferrovia, esses remanescentes ferroviários, enquanto importância, enquanto referência cultural sul-mato-grossense, ela é importante, ela faz parte da nossa cultura, ela é o nosso patrimônio, ela faz parte enquanto manifestação da nossa identidade. Então, não é só a Igreja Barroca de Minas, não é só a Estação da Luz de São Paulo, que tem a importância nacional. Né? A nossa Constituição, enquanto carta maior, enquanto prerrogativa cidadã, ela vai mostrar que patrimônio é aquilo que for referência para todos os grupos formadores da nossa sociedade. E nós, sul-mato-grossenses, fomos e somos formadores da nossa sociedade, né? Então, quando a gente valoriza os aspectos materiais e imateriais da cultura indígena, são formadores da nossa sociedade. Quando a gente identifica o patrimônio quilombola, também é formador da nossa sociedade. Então, a Constituição, ela nos deu esse presente, e que tentam nos retirar praticamente todos os dias, que é a liberdade e realmente de reconhecimento dessas minorias e de vários grupos que formam a nossa sociedade, e não grupos hegemônicos e que fazem parte de uma elite ou de uma história inventada, né? A história do cotidiano, é a história de todos nós que formamos o Brasil e essa sociedade. Então, dentro dessa perspectiva, a Constituição Federal, ela foi e é a nossa maior arma e maior amiga, né, em identificação e preservação do nosso patrimônio nacional, e daí a gente passa pelas nossas escalas municipais e estaduais também, né? Bom, professor João, eu já me sinto totalmente contemplado, quero te agradecer muito por esses esclarecimentos, além da belíssima palestra. Com certeza isso vai ser importante para os nossos discentes, para a comunidade conhecerem mais e terem mais ainda informações sobre esse trabalho que você vem desenvolvendo. Desde já, deixo o convite para voltar sempre e que possamos também ter essa volta no presencial brevemente, né? Será um prazer recebê-lo no museu. Esperamos, né? Volto sim, eu que agradeço, Carlos, Laura, para mim, eu já externei isso, acho que o trabalho do MUARC é excepcional e não é de agora, né? Então a gente, né, a professora Emília, professor Gils, que foram nossos mestres e que continuam nossos mestres, e todo o trabalho que eles iniciaram, tenho certeza que estão em ótimas mãos. O papel do MUARC na formação de professores, na formação de uma comunidade mais atenta aos vestígios arqueológicos e da nossa história, que não começou com a chegada dos espanhóis e portugueses, né, e tão longe disso. Então, acho que vocês têm um papel fundamental e rico, e para mim é gratificante estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês e com essa instituição que eu sou fã, e podem contar comigo sempre. Muito obrigado. Professora Laura. Obrigada, nós que agradecemos, e estamos juntos aí na luta pelo nosso patrimônio, né? Sempre, né? Sempre, estamos juntos. Bom, pessoal, muito obrigado. Até breve, até o nosso próximo encontro no Conversas Museológicas, onde teremos a palestra da professora Manuela,
da UEMS falando sobre a questão quilombola no nosso estado, tá bom? Então, até breve e um abraço. Até mais.